Na imponente sala do Fórum Central de São Paulo, a juíza Helena Mendonça mantinha sua habitual postura serena enquanto conduzia mais uma audiência. Seus cabelos grisalhos, sempre elegantemente presos em um coque discreto, e o semblante austero mascaravam uma dor que carregava há exatos 10 anos. Conhecida por sua imparcialidade exemplar, ela havia transformado seu trabalho em um refúgio após o desaparecimento de sua única filha, Laura. O caso em pauta parecia rotineiro. Um jovem de 22 anos, Rafael Santos, acusado de invasão de propriedade ao ser encontrado dormindo em um casarão abandonado. Enquanto lia os autos, Helena mantinha o profissionalismo que a tornara respeitada no meio jurídico. O réu, vestindo roupas simples, mas limpas, demonstrava um olhar resignado que ela já vira tantas vezes em sua carreira. Por favor, Sr. Rafael, relate para a corte os motivos que o levaram a invadir a propriedade em questão, solicitou Helena, ajustando os óculos de leitura. Foi nesse momento que algo captou sua atenção, fazendo seu coração disparar. Pendurado no pescoço do jovem, balançando suavemente enquanto ele se ajeitava para falar, estava um colar. Não era um colar qualquer. Era uma peça única, artesanal, com um pingente em forma de lua crescente entrelaçada com pequenas estrelas. Helena sentiu o ar fugir de seus pulmões. Era idêntico ao colar que havia dado a Laura no dia de seu 15º aniversário, apenas 3 dias antes de seu desaparecimento. A juíza precisou de toda a sua experiência profissional para manter a compostura. Suas mãos, normalmente firmes ao segurar os documentos, tremiam levemente. Memórias há muito guardadas começaram a emergir. O sorriso radiante de Laura ao abrir o presente, o brilho nos olhos da menina ao colocar o colar pela primeira vez, o momento em que as duas escolheram juntas aquela peça única em uma pequena feira de artesanato. Rafael começou seu depoimento, sua voz suave ecoando pela sala. Meritíssima, eu sei que errei ao entrar naquela casa, mas estava nevando muito naquela noite. Trabalho como entregador de aplicativo e minha moto quebrou justamente naquela rua. Tentei procurar ajuda, mas já era tarde da noite. Helena ouvia as palavras do jovem, mas sua mente estava dividida entre o dever profissional e o turbilhão de emoções que aquele colar despertava. Observava cada detalhe do pingente, confirmando mentalmente as semelhanças. O mesmo desenho delicado das estrelas, o mesmo acabamento artesanal na lua crescente, até mesmo o desgaste natural do tempo parecia compatível com os 10 anos transcorridos. Durante o intervalo da sessão, Helena se recolheu em seu gabinete, as mãos trêmulas segurando uma antiga fotografia. Nela, Laura sorria, usando o mesmo colar que agora adornava o pescoço de Rafael. A juíza passou os dedos sobre a imagem, relembrando o dia em que a foto foi tirada, no jardim de sua casa. Era uma tarde de domingo. Laura havia preparado um bolo surpresa e elas passaram horas conversando sobre os sonhos da menina, de se tornar assistente social. Ao retornar à sala de audiências, Helena havia tomado uma decisão. Não podia ignorar aquela coincidência extraordinária. Precisava descobrir a história por trás daquele colar, mesmo que isso significasse mergulhar novamente nas dolorosas memórias que tanto se esforçara para manter sob controle. O restante da audiência transcorreu com Helena, mantendo uma aparência de normalidade, embora cada movimento do colar no pescoço de Rafael capturasse sua atenção. Ela observava o jovem com outros olhos agora, notando pequenos detalhes. Sua postura educada, o modo como articulava as palavras com cuidado, demonstrando uma educação formal que contrastava com sua atual situação. Ao final da sessão, antes de determinar a data da próxima audiência, Helena tomou uma decisão que mudaria o curso de várias vidas. Solicitou uma conversa particular com o réu em seu gabinete, algo incomum, mas dentro de suas prerrogativas como magistrada. Precisava saber mais sobre aquele colar, sobre a história de Rafael, sobre qualquer pista que pudesse levá-la a descobrir o que acontecera com sua filha após todos aqueles anos de angústia e incerteza. Enquanto os presentes se retiravam da sala, Helena permaneceu sentada, seus dedos inconscientemente tocando o próprio pescoço, onde costumava usar um colar similar ao de Rafael.
uma joia que guardara em uma caixa após o desaparecimento de Laura, por não suportar a lembrança diária da perda. Agora, aquele mesmo símbolo ressurgia, trazendo consigo não apenas memórias dolorosas, mas também uma centelha de esperança que ela há muito pensava ter perdido. No ambiente austero de seu gabinete, Helena observava Rafael através de sua mesa de mogno, enquanto ele se acomodava na cadeira à sua frente. A luz do fim de tarde que entrava pela janela fazia o colar em seu pescoço cintilar, como se quisesse chamar ainda mais atenção para si. Rafael, agradeço por aceitar esta conversa, começou Helena, tentando manter o tom profissional. Há algo em particular que me chamou a atenção durante a audiência e gostaria de saber mais sobre isso. Seus olhos se fixaram no colar. Poderia me contar sobre essa joia que está usando? O jovem pareceu surpreso com a pergunta, suas mãos instintivamente tocando o pingente. Este colar é a única lembrança que tenho da minha infância, meritíssima. Foi um presente de alguém muito especial. Helena sentiu seu coração acelerar. Poderia me contar mais sobre essa pessoa? Era uma moça que cuidou de mim no orfanato quando eu tinha uns 6 anos, respondeu Rafael, seus olhos ganhando um brilho nostálgico. Não ficou muito tempo lá, alguns meses apenas, mas ela era diferente dos outros funcionários. Tratava todas as crianças com carinho, contava histórias. Nos defendia quando outros adultos eram muito severos. A juíza precisou controlar sua respiração antes de continuar. E ela tinha algum nome? A chamávamos de Tia Laura, respondeu Rafael, fazendo Helena prender a respiração. Ela deve ter tido seus motivos para ir embora, mas antes de partir, me deu este colar. Disse que era para eu nunca me esquecer que mesmo nas noites mais escuras, a lua e as estrelas sempre estariam lá para me guiar. As palavras atingiram Helena como um raio. Era exatamente o tipo de coisa que sua Laura diria. A mesma sensibilidade, o mesmo cuidado com os outros que sempre demonstrou desde pequena. Suas mãos tremiam sob a mesa enquanto tentava manter a compostura. O orfanato, qual era o nome? Lar Nova Esperança, em Campos do Jordão, respondeu Rafael. Fiquei lá dos 5 aos 12 anos quando fui adotado, mas a família adotiva não deu certo e acabei voltando para o sistema até completar 18 anos. Helena fez algumas anotações, seu cérebro trabalhando rapidamente. Campos do Jordão não era muito longe de São Paulo, onde Laura havia desaparecido. O período também coincidia. Seria possível que sua filha, depois de algum evento que não conseguia recordar, tivesse ido parar naquele orfanato? Rafael, você se importaria se eu tirasse uma foto do colar? Perguntou Helena, mantendo sua voz o mais estável possível. O jovem concordou, retirando o colar e entregando-o a ela. Helena o examinou minuciosamente, notando cada detalhe familiar. O pequeno arranhão na parte de trás do pingente, a marca do artesão gravada discretamente na base, até mesmo o fecho característico que sempre dava um pouco de trabalho para abrir. Sabe, este colar é muito especial para mim, disse Rafael, quebrando o silêncio. Nos momentos mais difíceis, quando me sentia sozinho ou com medo, eu o segurava e me lembrava das palavras da tia Laura. Foi o que me impediu de desistir muitas vezes. Helena devolveu o colar, suas mãos levemente trêmulas. Rafael, vou ser sincera com você. Tenho motivos para acreditar que conheço a origem deste colar e que pode haver uma conexão importante com seu passado. Gostaria de investigar mais a fundo, se você permitir. O jovem a olhou com curiosidade. A senhora conheceu a tia Laura? Helena hesitou por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Tenho razões para acreditar que sim, mas preciso ter certeza antes de fazer qualquer afirmação. Você estaria disposto a colaborar com uma investigação sobre o orfanato e seu período lá? Claro, meritíssima, respondeu Rafael prontamente. Na verdade, sempre quis saber mais sobre aquela época, sobre a tia Laura. Ela foi a única pessoa que realmente se importou comigo naquele lugar. Ao final da conversa, Helena havia tomado notas detalhadas e feito uma cópia digital do colar. Depois que Rafael saiu, ela permaneceu em seu gabinete, contemplando a foto de Laura em sua mesa. A semelhança entre a história do jovem e o temperamento de sua filha era impressionante demais para ser coincidência.
Pegando seu telefone, Helena discou um número que não usava há anos. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. Helena? Quanto tempo? Ricardo, preciso de sua ajuda, disse ela, sua voz firme. Lembra-se do caso da Laura? Acho que finalmente encontrei uma pista. Ricardo Montenegro, um investigador particular com 30 anos de experiência, observava atentamente as fotos do colar em seu tablet enquanto tomava café com Helena em uma discreta cafeteria no centro de São Paulo. Seus cabelos grisalhos e olhos perspicazes denunciavam anos dedicados a desvendar mistérios. Mas o caso de Laura sempre o intrigou de maneira especial. Depois de tanto tempo, Helena, é incrível como o destino trabalha, comentou Ricardo, ampliando a imagem do pingente. Já comecei a levantar informações sobre o Lar Nova Esperança. O orfanato ainda existe, mas a administração mudou várias vezes na última década. Helena mexia distraidamente em sua xícara de chá. Preciso saber tudo sobre o período entre 2013 e 2014, Ricardo. Se Laura realmente esteve lá como funcionária, deve haver registros. O problema é que muitos documentos daquela época foram perdidos em um alagamento, segundo a atual administração, explicou Ricardo, franzindo a testa. Mas consegui contato com uma ex-funcionária que trabalhou lá por 20 anos, Dona Conceição. Ela se aposentou há pouco tempo e concordou em nos receber. Na tarde seguinte, Helena e Ricardo dirigiam pela sinuosa estrada que levava a Campos do Jordão. O outono pintava as árvores em tons de vermelho e dourado, criando uma paisagem que em outros tempos teria sido reconfortante. Helena observava a paisagem pela janela do carro, relembrando as várias viagens que fizera com Laura para aquela região. Dona Conceição os recebeu em sua pequena casa nos arredores da cidade. Era uma senhora de 70 anos, com um rosto gentil marcado pelo tempo e olhos que pareciam guardar milhares de histórias. Ao ver a foto de Laura, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Meu Deus dos céus, a moça do colar!" exclamou ela, ajustando seus óculos para ver melhor. Como poderia esquecer? Ela chegou um dia dizendo que precisava de trabalho e que tinha experiência com crianças. Não tinha documentos próprios, mas naquela época o orfanato estava desesperado por funcionários. Helena sentiu seu coração disparar. A senhora se lembra do nome que ela usou? Maria. Maria Silva, se não me engano. Mas todos a chamavam de Tia Laura. Era o nome que ela preferia que as crianças usassem, respondeu Dona Conceição, fazendo Helena e Ricardo trocarem olhares significativos. Ela tinha um jeito especial com as crianças, principalmente com as mais problemáticas. O Rafael, por exemplo, era um menino muito fechado antes dela chegar. "E a senhora sabe por que ela foi embora?" questionou Ricardo, notando que Helena estava emocionalmente abalada demais para continuar as perguntas. Dona Conceição franziu a testa, tentando recordar. Foi tudo muito repentino. Um dia ela simplesmente não apareceu para trabalhar. A diretora da época, Dorita, Márcia Albuquerque, disse que ela havia pedido demissão por motivos pessoais. Mas sempre achei estranho. Ela nunca se despediria das crianças assim. Helena respirou fundo, tentando controlar suas emoções. "A senhora se lembra de mais algum detalhe sobre ela? Qualquer coisa pode ser importante." "Bem," Dona Conceição hesitou, como se escolhesse as palavras. "Ela sempre parecia assustada, como se estivesse fugindo de algo. E tinha pesadelos, às vezes gritava durante seus cochilos na sala dos funcionários. Mas era uma moça tão boa, tão dedicada. Ainda guardo algumas fotos daquela época." A senhora se levantou vagarosamente e foi até um antigo baú de madeira de onde retirou um álbum desgastado. Ao abri-lo, Helena sentiu seu mundo girar. Ali estava Laura, mais magra e com os cabelos diferentes, mas inconfundivelmente sua filha, sorrindo enquanto abraçava um grupo de crianças. Entre elas, um pequeno Rafael segurava orgulhosamente o colar que agora carregava consigo. Posso ficar com esta foto?" perguntou Helena, sua voz embargada. "Claro, querida. Mas me diga, por que tanto interesse na tia Laura?" questionou Dona Conceição, seus olhos revelando uma súbita compreensão ao notar a emoção de Helena. Ricardo interveio suavemente. "Estamos investigando alguns casos antigos relacionados ao orfanato.
A senhora mencionou a diretora da época, a doutora Márcia. Sabe como podemos encontrá-la? Ah, ela se mudou para o exterior logo depois que deixou o orfanato. Mas, Dona Conceição abaixou a voz. Sempre achei que havia algo errado na administração dela. Crianças que desapareciam de repente, documentos que nunca batiam, mas naquela época quem ia acreditar em uma simples cuidadora? Ao saírem da casa de Dona Conceição, Helena segurava a foto contra o peito como um tesouro precioso. Ricardo, percebendo o estado da amiga, sugeriu uma parada para que ela pudesse se recompor. Helena, isso é mais do que uma coincidência, disse ele, estacionando o carro em um mirante. Precisamos investigar essa doutora Márcia. Algo me diz que ela é a chave para entender o que aconteceu com Laura. Helena assentiu, seus olhos fixos na foto onde sua filha sorria, rodeada por crianças que ela havia escolhido proteger. Ela estava viva, Ricardo. Todo este tempo, ela estava tentando fazer o bem mesmo estando perdida. O sol começava a se pôr sobre as montanhas de Campos do Jordão, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Helena sabia que estava apenas começando a desvendar um mistério que havia moldado sua vida nos últimos 10 anos. E agora, mais do que nunca, estava determinada a descobrir toda a verdade. Nas semanas que se seguiram, Helena mergulhou em uma investigação intensa, equilibrando suas responsabilidades como juíza com a busca incansável pela verdade sobre o paradeiro de Laura. Ricardo, utilizando seus contatos e experiência, começou a desenterrar informações sobre o Lar Nova Esperança e sua antiga diretora, doutora Márcia Albuquerque. Em seu gabinete, Helena examinava pilhas de documentos antigos relacionados ao orfanato. Relatórios financeiros, registros de adoção, listas de funcionários, tudo parecia normal à primeira vista, mas havia inconsistências sutis que só um olhar treinado poderia detectar. Números que não batiam, datas que não faziam sentido, nomes que apareciam e desapareciam sem explicação. Uma tarde, enquanto revisava os arquivos, Helena recebeu uma ligação de Ricardo. Helena, você não vai acreditar no que descobri, disse ele, sua voz carregada de urgência. Consegui rastrear algumas transferências bancárias suspeitas ligadas à doutora Márcia. Parece que ela estava envolvida em um esquema muito maior do que imaginávamos. Que tipo de esquema? Perguntou Helena, sentindo um aperto no peito. Adoções irregulares, possivelmente internacionais, respondeu Ricardo. Há indícios de que crianças eram preparadas para a adoção, muitas vezes sem o consentimento adequado dos pais biológicos ou ignorando a lista oficial de adoção. Helena sentiu o sangue gelar. E Laura, você acha que ela descobriu algo? É uma possibilidade, disse Ricardo cautelosamente. Se ela estava trabalhando lá e notou algo suspeito, pode ter se tornado uma ameaça para o esquema. A juíza fechou os olhos, tentando processar a informação. Sua filha, sempre tão justa e compassiva, certamente não ficaria calada diante de injustiças contra crianças vulneráveis. Mas a que custo? Ricardo, precisamos de mais provas concretas, disse Helena, sua voz recuperando a firmeza característica. Não podemos levar isso adiante apenas com suspeitas. Já estou trabalhando nisso, respondeu o investigador. Consegui marcar uma reunião com um ex-funcionário do orfanato que trabalhou diretamente com a doutora Márcia. Ele parece disposto a falar, mas está com medo. Quer se encontrar em um lugar público. Nos dias que se seguiram, Helena se viu dividida entre seus deveres no tribunal e a investigação cada vez mais complexa. Durante as audiências, esforçava-se para manter a imparcialidade, mas sua mente frequentemente vagava para os novos desenvolvimentos do caso de Laura. Rafael, o jovem do colar, havia sido liberado sob fiança, mas Helena mantinha contato regular com ele, esperando que mais memórias pudessem surgir. Em uma dessas conversas, ele mencionou algo que chamou sua atenção. Sabe, meritíssima, tem uma coisa que sempre me intrigou sobre a tia Laura, disse Rafael, sua voz hesitante. Às vezes, quando ela achava que ninguém estava olhando, eu a via chorando olhando para uma foto. Era de uma menininha, parecia ter uns 5 anos. Helena sentiu seu coração acelerar. Ela sabia exatamente de que foto Rafael estava falando. Era a última foto que haviam tirado juntas antes do desaparecimento de Laura.
No dia do encontro com o ex-funcionário do orfanato, Helena decidiu acompanhar Ricardo. Eles se encontraram em um movimentado café no centro de São Paulo. O homem, que se apresentou como Carlos, parecia nervoso, seus olhos constantemente verificando o ambiente. "Olha, eu não deveria estar falando sobre isso", começou Carlos, sua voz baixa e trêmula. "Mas não consigo mais viver com esse peso na consciência. A doutora Márcia, ela fazia coisas terríveis naquele orfanato." Helena e Ricardo ouviam atentamente enquanto Carlos revelava detalhes chocantes sobre o esquema de adoções ilegais, falsificação de documentos e até mesmo casos de crianças que simplesmente desapareciam do sistema. "E quanto à funcionária chamada Laura ou Maria Silva?", perguntou Helena, tentando manter a calma. "Você se lembra dela?" O rosto de Carlos empalideceu. "A moça do colar de lua?" "Sim, me lembro. Ela começou a fazer muitas perguntas, sabe? Acho que estava juntando as peças. Um dia ela confrontou a doutora Márcia. Eu ouvi parte da discussão. No dia seguinte ela tinha sumido, e a doutora? Márcia disse que ela havia pedido demissão." Helena sentiu um misto de esperança e medo. Laura havia descoberto a verdade, mas a que custo? Ao saírem do café, Helena e Ricardo sabiam que estavam lidando com algo muito maior e mais perigoso do que haviam imaginado inicialmente. O desaparecimento de Laura não era um caso isolado, mas parte de um esquema corrupto que havia afetado inúmeras vidas. "Helena", disse Ricardo, sua voz séria, "com o que descobrimos hoje, podemos levar isso às autoridades. Mas você precisa estar preparada. Isso pode abrir uma caixa de Pandora." Helena olhou para o céu, onde a lua começava a aparecer no crepúsculo. Pensou no colar de Laura, no jovem Rafael e em todas as crianças que podem ter sido vítimas desse esquema terrível. "Estou preparada, Ricardo", respondeu ela, sua determinação evidente em cada palavra. "É hora de trazer essa verdade à luz. Não importa as consequências. Devemos isso a Laura e a todas as outras vítimas." Enquanto caminhavam de volta para o carro, Helena sabia que estava prestes a mergulhar em águas ainda mais profundas e turbulentas. Mas, pela primeira vez em 10 anos, sentia que estava realmente perto de descobrir o que aconteceu com sua filha. E nada a impediria agora. O gabinete da juíza Helena Mendonça havia se transformado em um verdadeiro centro de operações. Mapas, fotos e documentos cobriam as paredes, formando uma teia complexa de informações que ela e Ricardo tentavam decifrar. O caso, que começara como uma busca pessoal por respostas sobre o desaparecimento de Laura, agora se revelava como um escândalo de proporções alarmantes. Helena passava noites em claro, revisando cada detalhe, cada conexão. Seu rosto, marcado pelo cansaço, refletia a determinação inabalável de uma mãe em busca da verdade e de uma juíza comprometida com a justiça. Numa manhã particularmente tensa, Ricardo entrou apressadamente no gabinete, segurando uma pasta. "Helena, conseguimos", disse ele ofegante. "Finalmente temos provas concretas do envolvimento da doutora Márcia em adoções ilegais internacionais." Helena pegou a pasta com mãos trêmulas. Dentro, havia cópias de transferências bancárias, e-mails codificados e, o mais chocante, uma lista de crianças com seus preços anexados. "Meu Deus", murmurou Helena, sentindo náuseas. "Como isso pôde acontecer por tanto tempo sem que ninguém percebesse?" Ricardo sentou-se pesadamente. O esquema era sofisticado. Eles tinham conexões em todos os níveis, desde funcionários do orfanato até pessoas em posições de autoridade. Mas o mais importante, Helena. Encontramos uma menção a Laura. O coração de Helena parou por um instante. "O que diz?" "É um e-mail codificado", explicou Ricardo, "mas conseguimos decifrar parte dele. Fala sobre uma funcionária problemática que sabe demais. A data coincide com o período em que Laura desapareceu do orfanato." Helena fechou os olhos, tentando controlar suas emoções. Sua filha havia descoberto a verdade e pagou um preço por isso. Mas qual? "Precisamos levar isso às autoridades competentes imediatamente", disse Helena, sua voz recuperando a firmeza. "Mas antes quero falar com Rafael novamente. Ele pode ter mais informações que não percebemos antes." Naquela tarde, Rafael chegou ao gabinete de Helena,
ainda desconfortável em seu papel de potencial testemunha-chave. Helena o recebeu com um sorriso gentil, tentando acalmá-lo. Rafael, sei que já conversamos muito sobre sua época no orfanato, mas preciso que você faça um esforço e tente se lembrar de mais detalhes sobre a tia Laura, pediu Helena. Rafael franziu a testa, concentrando-se. Bem, como eu disse antes, ela era diferente dos outros funcionários. Mais atenciosa, sabe? Mas agora que penso nisso, ela parecia assustada às vezes. Como se estivesse sempre olhando por cima do ombro. Helena assentiu, encorajando-o a continuar. Teve uma vez, prosseguiu Rafael, seus olhos ganhando um brilho de reconhecimento. Eu a ouvi conversando com outro funcionário. Ela parecia muito preocupada. Falava algo sobre documentos falsos e crianças em perigo. Na época não entendi, mas agora Helena e Ricardo trocaram olhares significativos. Cada peça do quebra-cabeça parecia se encaixar, formando uma imagem cada vez mais clara e perturbadora. Rafael, disse Helena suavemente, você se lembra de alguma criança que tenha desaparecido repentinamente do orfanato? O jovem ficou em silêncio por um momento, seu rosto uma máscara de concentração. Agora que você menciona, havia uma menina, Aninha. Ela era minha melhor amiga. Um dia simplesmente sumiu. A doutora Márcia disse que ela havia sido adotada, mas foi tão repentino, e a tia Laura ficou muito abalada depois disso. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Quantas outras crianças, como Aninha, teriam sido vítimas desse esquema terrível? Após a saída de Rafael, Helena e Ricardo se debruçaram sobre as novas informações, traçando conexões e formulando teorias. O quadro que se formava era de uma operação criminosa extensa, envolvendo o tráfico de crianças disfarçado de adoções internacionais. Helena, disse Ricardo, sua voz grave, com tudo o que descobrimos, acho que é hora de envolver as autoridades federais. Isso é maior do que podemos lidar sozinhos. Helena concordou relutantemente. Parte dela queria continuar a investigação por conta própria, temendo que a burocracia pudesse atrasar o processo de encontrar Laura. Mas ela sabia que Ricardo estava certo. Este caso tinha ramificações que iam muito além de sua busca pessoal. Naquela noite, após fazer as devidas denúncias e entregar todas as evidências às autoridades competentes, Helena voltou para casa exausta, mas com uma sensação de que finalmente estava no caminho certo. Sentada em sua sala de estar, ela pegou o antigo álbum de fotos de família. Seus dedos acariciaram suavemente a imagem de Laura sorrindo, o colar de lua brilhando em seu pescoço. Estou chegando perto, minha filha, sussurrou Helena para a fotografia. Seja onde for que você esteja, vou descobrir a verdade. Prometo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Helena sabia que os próximos dias seriam cruciais. A investigação oficial estava prestes a começar, e com ela, a esperança de finalmente desvendar o mistério que consumira uma década de sua vida. Mas mal sabia ela que as revelações mais chocantes ainda estavam por vir. Os dias que se seguiram à denúncia oficial foram um turbilhão de atividades. A Polícia Federal havia assumido o caso, montando uma força-tarefa dedicada a desmantelar o esquema de adoções ilegais. Helena, embora não pudesse participar diretamente da investigação devido à sua posição como juíza e seu envolvimento pessoal, era mantida informada dos progressos por Ricardo, que atuava como consultor. Numa manhã chuvosa de quinta-feira, Helena estava em seu gabinete revisando alguns processos não relacionados, quando recebeu uma ligação inesperada. Doutora. Helena, disse uma voz feminina, trêmula e hesitante. Meu nome é Mariana Alves. Eu vi as notícias sobre a investigação no orfanato. Acho que tenho informações que podem ajudar. O coração de Helena acelerou. Senhora Alves, agradeço seu contato. Pode me dizer mais? Prefiro pessoalmente, respondeu Mariana. É complicado. E tenho medo. Concordando em se encontrar em um local público, Helena imediatamente contatou Ricardo para acompanhá-la. Horas depois, estavam sentados em um café discreto, observando uma mulher de meia-idade se aproximar nervosamente. Mariana Alves parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Suas mãos tremiam enquanto segurava sua xícara de chá,
seus olhos constantemente verificando o ambiente. Eu trabalhei no Lar Nova Esperança por 5 anos, começou ela, sua voz baixa. No início, achava que estávamos fazendo um bom trabalho, ajudando crianças a encontrar famílias. Mas então, comecei a notar coisas estranhas. Helena e Ricardo ouviam atentamente enquanto Mariana descrevia um padrão de comportamentos suspeitos. Documentos que desapareciam, crianças transferidas no meio da noite, visitas de estrangeiros que pareciam mais interessados em selecionar crianças do que em adoções legítimas. E quanto à funcionária Laura ou Maria Silva? Perguntou Helena, tentando manter a voz firme. Você se lembra dela? O rosto de Mariana se iluminou com reconhecimento. Laura. Claro que me lembro. Ela era diferente, sempre questionando, sempre tentando fazer mais pelas crianças. Ela e eu nos tornamos amigas. Helena sentiu seu coração acelerar. O que aconteceu com ela? Mariana hesitou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Um dia Laura me procurou completamente apavorada. Disse que tinha descoberto algo terrível sobre as adoções, que precisava denunciar. Eu deveria ter ajudado mais. No dia seguinte, ela tinha desaparecido. A doutora Márcia disse que ela havia pedido demissão, mas eu sabia que algo estava errado. Você não contou isso à polícia? Questionou Ricardo. Mariana balançou a cabeça envergonhada. Eu tinha medo. A doutora Márcia tinha conexões poderosas. Além disso, ela hesitou. Ela me ameaçou. Disse que se eu falasse algo, minha própria filha poderia desaparecer. Eu não podia arriscar. Helena sentiu uma mistura de compaixão e frustração. Quantas pessoas haviam sido silenciadas pelo medo ao longo dos anos? Mas agora você está aqui, disse Helena gentilmente. O que mudou? Mariana respirou fundo. Vi as notícias sobre a investigação. E então, recebi isso. Ela tirou um envelope da bolsa e o entregou a Helena com mãos trêmulas. Helena abriu o envelope, seu coração quase parando ao ver o conteúdo. Era uma foto recente, mostrando uma mulher de costas, olhando para o mar. Apesar de não ver o rosto, Helena reconheceu imediatamente os cabelos e a postura. Na parte de trás da foto, uma mensagem escrita à mão. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. L. Laura, sussurrou Helena, sua voz embargada. Ela está viva. Ricardo examinou a foto. Isso parece recente. Mariana, quando você recebeu isso? Há 3 dias, respondeu ela. Chegou pelo correio sem remetente. Mas eu sabia que era dela. E entendi que era um sinal, que eu precisava falar. Helena lutava para conter suas emoções. Sua filha estava viva, em algum lugar, ainda lutando pela verdade. Mariana, você tem ideia de onde essa foto pode ter sido tirada? Mariana balançou a cabeça. Não tenho certeza, mas... O cenário me lembra a costa de Santa Catarina. Laura sempre falava sobre como amava aquela região. Ricardo fez anotações rápidas. Vou começar a investigar imediatamente. Se Laura está por lá, vamos encontrá-la. Nos dias que se seguiram, a investigação ganhou um novo fôlego. A Polícia Federal, com as informações fornecidas por Mariana e outras testemunhas que começaram a se apresentar, intensificou as buscas. O esquema de adoções ilegais começava a se desmoronar, revelando uma rede de corrupção que se estendia por vários estados e até mesmo além das fronteiras do país. Helena, dividida entre sua função como juíza e seu papel de mãe desesperada, passava as noites em claro, revirando cada pedaço de informação, cada nova pista. A foto de Laura, agora em um lugar de destaque em seu gabinete, era um lembrete constante de que a verdade estava ao alcance. Uma semana após o encontro com Mariana, Ricardo chegou ao gabinete de Helena com novidades. Encontramos algo, disse ele, mal contendo a excitação. Um pequeno hotel na costa de Santa Catarina registrou uma hóspede usando um dos nomes falsos que acreditamos que Laura tenha usado ao longo dos anos. Ela ficou lá por 2 semanas e partiu há apenas 3 dias. Helena sentiu uma onda de esperança e ansiedade. Ela está se movendo. Talvez ela esteja tentando nos contatar de alguma forma. Ricardo assentiu. Acredito que sim. E há mais. Conseguimos acesso a algumas câmeras de segurança da região. Olhe isso.
Ele mostrou a Helena um vídeo granulado de uma mulher caminhando pela praia. Mesmo com a qualidade ruim, não havia dúvida. Era Laura, mais velha, com o cabelo diferente, mas inconfundivelmente sua filha. Ela está viva, repetiu Helena, as lágrimas finalmente correndo livremente. Depois de todo esse tempo... Helena, disse Ricardo suavemente, precisamos ser cautelosos. Se Laura está se escondendo há tanto tempo, deve haver um motivo. Ela pode ainda estar em perigo. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Você está certo. Mas agora que sabemos que ela está viva, nada vai me impedir de encontrá-la e protegê-la. Naquela noite em casa, Helena olhou mais uma vez para a foto que Mariana havia entregue. Sua filha, de costas para a câmera, olhando para o vasto oceano. Era uma imagem que simbolizava tanto mistério quanto esperança. Estou chegando, Laura, sussurrou Helena para a foto. Seja qual for o perigo, seja qual for a verdade, vamos enfrentar isso juntas. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Helena sabia que estava mais perto do que nunca de desvendar o mistério que consumira uma década de sua vida. Mas as revelações mais chocantes e os desafios mais difíceis ainda estavam por vir. A jornada para encontrar Laura e expor toda a verdade sobre o esquema de adoções ilegais estava longe de terminar. O amanhecer encontrou Helena já em seu gabinete, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida, mas brilhando com determinação renovada. As paredes, antes cobertas de mapas e documentos dispersos, agora exibiam uma cronologia detalhada dos eventos dos últimos 10 anos, centralizados na foto de Laura na praia. Ricardo entrou, carregando uma pasta grossa. Temos novidades, anunciou ele, sua voz misturando excitação e preocupação. A Polícia Federal fez uma série de prisões ontem à noite. Vários funcionários do antigo orfanato e alguns intermediários do esquema de adoções ilegais foram detidos. Helena sentiu um misto de alívio e apreensão. E a doutora Márcia? Ricardo balançou a cabeça. Ainda não. Parece que ela deixou o país pouco antes das prisões começarem. Estão monitorando aeroportos e fronteiras, mas ela sabia que estávamos chegando perto, concluiu Helena, frustrada. O que mais? Isso, disse Ricardo, abrindo a pasta. Entre os documentos apreendidos encontramos isso. Helena pegou o papel que Ricardo lhe entregou, sentindo o coração acelerar. Era uma cópia de um relatório médico, datado de 10 anos atrás, com o nome de Laura. Meu Deus, sussurrou Helena lendo o documento. Ela estava... grávida? Ricardo assentiu gravemente. Parece que sim. O relatório indica que Laura descobriu a gravidez pouco antes de seu desaparecimento. Helena, isso muda tudo. A juíza sentiu o mundo girar. Sua filha não apenas havia desaparecido, mas estava carregando um filho, seu neto ou neta. A magnitude da situação a atingiu com força total. Precisamos encontrá-la agora mais do que nunca, disse Helena, sua voz tremendo ligeiramente. Se ela fugiu para proteger não apenas a si mesma, mas também a uma criança. Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Com o coração aos saltos, ela atendeu. Mãe? A voz do outro lado era hesitante, quase um sussurro, mas Helena a reconheceria em qualquer lugar. Laura, meu Deus, Laura, é você? As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Helena. Mãe, me escute, disse Laura, sua voz urgente. Não tenho muito tempo, sei que você está investigando, que está perto de descobrir tudo, mas você precisa parar. É perigoso demais. Laura, por favor, me diga onde você está. Podemos proteger você. Podemos... Não, interrompeu Laura. Você não entende. Não é só sobre mim. É sobre... Sua voz falhou. Seu filho, completou Helena suavemente. Eu sei, querida. Acabamos de descobrir. Houve um momento de silêncio chocado do outro lado da linha. Como? Não importa. Mãe, você não pode imaginar o quão profundo isso vai. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas que fariam qualquer coisa para manter isso em segredo. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Laura, escute, não estou sozinha nessa. Temos a Polícia Federal, temos evidências. Podemos acabar com isso de uma vez por todas. Mas precisamos de você. Houve uma longa pausa.
Quando Laura falou novamente, sua voz estava embargada. Eu quero tanto acreditar nisso, mãe. Eu quero tanto voltar para casa. Então volte, implorou Helena. Me diga onde você está. Iremos buscar você agora mesmo. Não posso, respondeu Laura, a dor evidente em sua voz. Ainda não. Há uma última coisa que preciso fazer. Uma última peça do quebra-cabeça. Laura, por favor. Te amo, mãe. Sempre amei. Me perdoa por tudo isso. A ligação caiu. Helena ficou olhando para o telefone atordoada. Ricardo, que havia ouvido parte da conversa, se aproximou. Conseguimos rastrear? Perguntou Helena, recuperando a compostura. Ricardo assentiu. Parcialmente. A ligação veio de uma área próxima a Florianópolis. Ela ainda está em Santa Catarina. Helena se levantou, uma nova determinação em seus olhos. Prepare tudo, vamos para lá agora. Helena, advertiu Ricardo, precisamos ser cuidadosos. Se o que Laura disse é verdade, sobre pessoas poderosas envolvidas... Eu sei, interrompeu Helena, mas não vou deixá-la enfrentar isso sozinha nem mais um dia. É hora de trazer minha filha para casa e colocar um ponto final nessa história. Enquanto se preparavam para partir, Helena não podia deixar de pensar no neto ou neta que nunca conhecera. Quantos segredos mais Laura estava guardando? E que perigos ainda os aguardavam em Santa Catarina? A jornada para desvendar a verdade estava chegando ao seu clímax, e Helena sabia que as próximas horas seriam cruciais. Com um último olhar para a foto de Laura na praia, ela fez uma promessa silenciosa. Desta vez, não deixaria sua filha desaparecer novamente. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Florianópolis no início da tarde. Helena, Ricardo e uma pequena equipe da Polícia Federal desceram apressadamente. O sol forte de Santa Catarina contrastando com a tensão que pairava sobre o grupo. Temos informações de que Laura foi vista pela última vez na região de Garopaba, informou o agente Rodrigo, líder da equipe da PF. É uma área costeira, com muitas praias isoladas e pequenas pousadas. Um ótimo lugar para alguém se esconder. Helena assentiu, seu coração batendo forte. Depois de 10 anos, estava tão perto de sua filha. Enquanto se dirigiam para os carros alugados, ela não pôde deixar de pensar em todas as perguntas que gostaria de fazer, todos os abraços que gostaria de dar. A viagem de Florianópolis a Garopaba foi tensa e silenciosa. Helena olhava pela janela, observando a beleza selvagem da costa catarinense, pensando em como esse paraíso havia se tornado o cenário de uma história tão sombria. Ao chegarem em Garopaba, a equipe se dividiu. Ricardo e Helena, acompanhados por 2 agentes, dirigiram-se a uma pequena pousada à beira-mar, onde uma funcionária havia relatado ter visto uma mulher parecida com Laura. Ela ficou aqui por 3 dias, informou a recepcionista, mostrando o registro de hospedagem. Saiu esta manhã bem cedo. Parecia nervosa, checando constantemente pela janela. Ela disse para onde ia? Perguntou Helena, tentando manter a calma. A recepcionista balançou a cabeça. Não diretamente, mas a vi pegando um folheto sobre a Praia do Rosa. É uma praia mais isolada, a cerca de meia hora daqui. Sem perder tempo, o grupo se dirigiu para a Praia do Rosa. O sol começava a se pôr quando chegaram, pintando o céu em tons de laranja e rosa. A praia, semicircular e cercada por morros cobertos de vegetação, estava praticamente deserta. Foi então que Helena a viu. Parada na areia, de frente para o mar, estava uma mulher. Mesmo à distância, mesmo após 10 anos, Helena reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. "Laura!" gritou Helena, correndo pela areia. A figura se virou surpresa. Por um momento, mãe e filha se encararam, separadas por anos de segredos e dor. "Mãe?" sussurrou Laura, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Como?" Antes que Helena pudesse responder, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Tudo aconteceu em questão de segundos. Um carro surgiu na estrada que margeia a praia, freando bruscamente. 2 figuras saltaram, armas em punho. "Laura, corra!" gritou Helena, seu instinto materno superando tudo mais. Mas Laura não correu. Em vez disso, ela se virou e gritou: "Miguel, pegue Ana e vá!" Helena viu, chocada, um homem emergir dos arbustos próximos, carregando uma criança pequena. Seu neto ou neta, ela percebeu com um aperto no coração.
Os agentes da Polícia Federal reagiram rapidamente, sacando suas armas e gritando ordens. Um tiroteio parecia iminente. Foi nesse momento de caos que uma voz familiar e inesperada cortou o ar. Chega. Acabou, Laura. Doutora Márcia Albuquerque emergiu do carro, sua expressão uma mistura de raiva e resignação. Você realmente achou que poderia expor tudo sem consequências? Perguntou Márcia, sua voz carregada de amargura. Laura deu um passo à frente, colocando-se entre Márcia e sua família. Acabou, Márcia. Temos todas as provas. O esquema de vocês está exposto. Helena observava a cena, atônita. Sua filha, que por tanto tempo imaginara frágil e assustada, estava ali, enfrentando seus perseguidores com uma coragem incrível. Você não entende, disse Márcia, sua voz quebrando. Não era apenas sobre dinheiro. Estávamos dando lares para crianças que ninguém queria. À custa de outras famílias, rebateu Laura, separando mães de seus filhos, falsificando documentos, destruindo vidas. A tensão no ar era palpável. Os agentes da PF cercavam o grupo, armas apontadas, enquanto Miguel segurava a criança protetoramente. Foi Helena quem finalmente quebrou o impasse. Dando um passo à frente, ela se colocou entre Laura e Márcia. Chega de violência, disse ela, sua voz firme. Chega de segredos. É hora de toda a verdade vir à tona nos tribunais, onde deve ser. Por um momento, pareceu que Márcia poderia resistir. Mas então, lentamente, ela abaixou a arma. Seus comparsas, vendo-se em menor número, fizeram o mesmo. Enquanto os agentes da PF faziam as prisões, Helena se virou para sua filha. Pela primeira vez em 10 anos, mãe e filha se abraçaram, lágrimas correndo livremente. Me perdoa, mãe, soluçou Laura. Eu queria te contar, mas tinha tanto medo. Shhh, sussurrou Helena, acariciando os cabelos da filha. Está tudo bem agora. Você está segura. Todos vocês estão. Enquanto o sol se punha sobre a Praia do Rosa, Helena olhou para Miguel e a pequena criança que se aproximavam timidamente. Sua família, finalmente reunida, após uma década de separação e segredos. O pesadelo havia terminado, mas Helena sabia que o caminho para a cura e reconciliação estava apenas começando. Havia tanto a ser dito, tanto a ser explicado. Mas naquele momento, com o som das ondas ao fundo e o céu pintado em tons de rosa e laranja, ela se permitiu simplesmente abraçar sua filha e agradecer por este novo começo. 6 meses se passaram desde aquela tarde dramática na Praia do Rosa. O outono chegava a São Paulo, pintando as árvores dos parques em tons de dourado e vermelho, um lembrete da passagem do tempo e das mudanças que ele traz. Helena estava sentada em seu escritório em casa, revisando os últimos detalhes do processo contra a rede de adoções ilegais. O caso havia se tornado um dos maiores escândalos jurídicos do país, expondo décadas de corrupção e tráfico de crianças. Doutora, Márcia e seus cúmplices enfrentavam longas sentenças de prisão, enquanto dezenas de famílias buscavam respostas sobre o destino de crianças há muito perdidas. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Laura entrou, carregando 2 xícaras de chá. Achei que você poderia precisar de uma pausa, disse ela, sorrindo timidamente. Helena sorriu de volta, aceitando a xícara com gratidão. Mesmo após meses, ainda havia momentos em que mal podia acreditar que sua filha estava realmente ali, segura e em casa. Como está Ana? Perguntou Helena, referindo-se à sua neta de 9 anos. Laura sorriu, seus olhos brilhando. Dormindo. Ela teve um dia cheio na escola. Está se adaptando tão bem? Às vezes me pergunto como consegue ser tão resiliente depois de tudo que passamos. Helena assentiu, pensativa. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional para todos eles. Adaptar-se à nova realidade, reconectar-se após tantos anos separados, lidar com o trauma e as consequências legais do escândalo. Tudo isso enquanto tentavam construir uma nova vida juntos. E Miguel? Perguntou Helena, ainda se acostumando com a ideia de ter um genro que mal conhecia. Está na faculdade, respondeu Laura. Ele está determinado a terminar seu curso de direito. Diz que quer ajudar outras famílias que passaram por situações semelhantes à nossa. Helena sentiu uma onda de orgulho. Apesar de todas as dificuldades,
Sua filha havia encontrado não apenas força para sobreviver, mas também para formar sua própria família amorosa. Sabe, começou Laura hesitante, ainda tenho dias em que acordo achando que tudo isso é um sonho, que vou abrir os olhos e estar de volta naquela vida de fugas e medo constante. Helena estendeu a mão, segurando a de sua filha. Eu entendo. Também tenho esses momentos, mas estamos aqui agora juntas. E prometo que nunca mais vou deixar você enfrentar nada sozinha. Lágrimas brilharam nos olhos de Laura. Eu sinto muito, mãe. Por todos esses anos, por não ter confiado em você desde o início... Shh! Interrompeu Helena suavemente. Você fez o que achou necessário para proteger sua filha. Como mãe, entendo isso melhor do que ninguém. Ficaram em silêncio por um momento, cada uma perdida em suas próprias reflexões. O tic-tac do relógio na parede parecia marcar não apenas o tempo presente, mas também os anos perdidos, os momentos que nunca poderiam ser recuperados. Mãe, disse Laura finalmente, o que acontece agora, depois que o julgamento terminar, depois que toda essa história se tornar apenas mais um capítulo nos livros de direito, como seguimos em frente? Helena respirou fundo, considerando a pergunta. Era algo que ela mesma se perguntava frequentemente nas últimas semanas. Seguimos um dia de cada vez, respondeu ela finalmente. Construímos novas memórias para substituir as que perdemos. Aprendemos a confiar novamente, a amar sem medo. E, acima de tudo, lembramos de valorizar cada momento que temos juntas. Laura assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Eu te amo, mãe. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Helena se levantou envolvendo a filha em um abraço apertado. Eu também te amo, minha querida, mais do que você pode imaginar. Naquele momento, ouviram o som da porta da frente se abrindo, seguido pela voz animada de Ana. Vovó, mamãe, olha o que eu fiz na escola hoje. Mãe e filha se separaram, sorrindo através das lágrimas. A vida continuava, com todos os seus desafios e alegrias. E agora, finalmente, elas poderiam enfrentá-la juntas. Enquanto se dirigiam para a sala para receber Ana, Helena fez uma pausa, olhando para o colar de lua que agora repousava em um lugar de honra sobre a lareira. Ele havia sido o início de tudo, o fio que os guiou através da escuridão até este novo amanhecer. A jornada não havia terminado. Havia ainda muito a ser curado, muito a ser reconstruído. Mas com amor, coragem e a força que só as provações podem forjar, Helena sabia que sua família enfrentaria qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. E assim, com o som das risadas de sua neta ecoando pela casa, Helena deu as costas para o passado e caminhou em direção ao futuro, grata pela segunda chance que lhes fora concedida e determinada a não desperdiçar nenhum momento sequer.